Olá para você que nos assiste. Meu nome é Guilherme Vinícius Alves, atualmente sou trainee do marketing e hoje estamos aqui para dar continuidade no nosso projeto, apresentar para você o que é a nossa equipe da Off Race e também as áreas que compõem o nosso principal objetivo, que é levar o nosso carro para competir na Fórmula SAI. E hoje, apresentando para vocês, estou aqui com os meninos do Powertrain, estou aqui com a área do Powertrain, e a gente vai trazer um bate-papo aqui para poder apresentar para vocês o que é a área, o que ela faz, atividades que ela executa, os componentes, essa visão geral, assim. E para começar, desde já eu agradeço a presença deles aqui, sem eles não seria possível estar apresentando essa área aqui para vocês, eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite, né? Então, gostaria que vocês se apresentassem para a galera que está nos assistindo. Boa noite. E acho que eu falo em nome de todo mundo, né? A gente agradece o convite, né? Muito bom estar aqui, trocar um bate-papo, uma ideia. Meu nome é Fábio, eu sou o atual gerente do Powertrain. Estou cursando engenharia mecânica atualmente, assim. Estou no meu sexto período, lá e cá, né? Devido à pandemia, mas sexto período é a definição momentânea. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Eu sou o mais novo da equipe do Powertrain. Atualmente sou trainee, né? Estou no final do projeto trainee agora. Tenho cerca de dois meses na equipe, 3 meses na equipe, pouquinho tempo. Estou também no comecinho da faculdade. Estou aí mais ou menos no segundo período, né? Nesse tempo de AD ninguém tá certinho. Estou cursando curso de engenharia mecânica e estou gostando bastante. Bom que os meninos me chamaram para participar aqui hoje, porque, como trainee, tenho certeza que vai ser muito proveitoso estar aqui na reunião para conversar com a galera aí sobre as coisas da nossa área, que é o Powertrain. Boa noite a todos, sou o Luan Pova, fui gerente Powertrain durante o ano de 2021 todo. Hoje eu já me encontrei afastado da equipe, saí recentemente por questões que eu estava começando o estágio e precisei me ausentar, mas sempre presente na equipe, esse amor pelo Fórmula, esse amor pela equipe continua vivo e sempre que dá eu tô ajudando os meninos aí. Cara, então, basicamente, né, Powertrain, antes era até dentro da nossa própria equipe, ela era acoplado, né, ao Drivetrain, era meio que junto, né, porque essas duas áreas trabalham meio que se comunicam muito, sabe? O Powertrain, ele é basicamente conhecido assim, a parte do motor, sabe? Tipo, a gente tem, desde o momento que você vai ligar o motor, você vai ter a entrada de ar nele, e a saída você vai estar tentando ao máximo transmitir a potência, né, para as rodas do carro. Então, basicamente, nosso trabalho dentro da equipe é fazer isso, sabe? Entregar o maior desempenho possível para que o nosso carro tenha a força suficiente para, na competição, conseguir ganhar de outras equipes, sabe? Então, a gente trabalha muito porque, basicamente, o motor é uma máquina térmica, né? Então, tipo assim, ele pega energia em forma de calor e transforma em trabalho, né? Em trabalho mecânico. Que seria justamente a transmissão dessa força toda para as rodas do carro. Que aí já entra uma parte do drivetrain que eu tinha comentado, que eles eram juntos antigamente. Tem uma certa integração, né? É claro que os nossos projetos independentes, assim, para serem projetados e dimensionados, não necessariamente precisa, assim, de, vamos supor, um pré-requisito da outra área, sabe? Mas eu acho que como equipe mesmo, todas as áreas têm que se comunicar muito para tudo dar certo, sabe? Porque alguma coisinha, vamos supor, eu faço um projeto baseado no meu estudo, tudo mais, certinho. O Drivetrain ou qualquer outra parte da equipe faz um outro projeto, também correto, baseado no que é dele, só que a gente não se comunica. Então, acontece, quando a gente vai fabricar ou a gente vai posicionar esses componentes, eles batem, entram em conflito. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito na equipe, né? Necessariamente o Powertrain contra as áreas, e sim a equipe toda, sabe? De estar sempre conversando, estar sempre dialogando, falando, meu projeto é tal assim, será que vai bater contra a área? Por exemplo, agora a gente está numa etapa de fabricação com as fixações. A gente vai soldar elas no chassi, que vai ser onde vai fixar o motor.
Porém, o drivetrain depende muito da posição dessa fixação para eles poderem soldar as fixações deles. Então, entende que, assim, teoricamente, tem uma interdependência, assim, entre as áreas. A gente não pode só falar assim, vamos fazer desse jeito e falar, vai dar certo. A gente tem que estar sempre dialogando bastante. O Fabião falou um ponto importante aí sobre a interação área-projeto, mas vale destacar também a interação área-projeto, área administrativa, que é tão importante quanto. Pois é muito importante que o projeto esteja completamente alinhado com o administrativo. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas aí não tem grana, ou a gente pensa em fazer uma coisa e tem grana para fazer melhor. Então, tá alinhado com as áreas administrativas, com organizacional, metodologias para que a equipe flua bem, eu acho que é muito importante. Então, essa união de uma maneira total, administrativo-projeto, acho que para todas as áreas, de maneira geral, é sempre muito importante e é inevitável que ela não aconteça. Eu acredito que, além dessa questão de ainda bater o projeto, como o Fábio falou, de às vezes ter alguma coisa que se encontra no mesmo lugar e impossibilita a construção de uma das áreas, né? Eu acho que também é muito importante ressaltar que outras áreas, elas acabam fazendo com que a nossa área funcione. Se a gente não tivesse, por exemplo, os meninos da elétrica para conseguir ligar, fazer as ligações elétricas do nosso motor, instalar até propriamente dito a nossa injeção e tudo mais, a gente não conseguiria nem ligar o motor, nem dar o passo, vamos dizer assim, inicial da nossa área, né? E isso você pode conseguir interligar não só com a elétrica, mas como com qualquer área, com a aerodinâmica, que precisa criar dutos, muitas vezes, para ventilação do nosso arrefecimento, por exemplo, e se for para olhar, toda a área ela tem uma correlação, a gente precisa de todas as áreas juntas para que a nossa área funcione. Eu digo que vocês. Hoje, nos componentes, assim, a gente trabalha com vários componentes, né? Mas os nossos projetos principais sobre aquilo que eu falei no início, sobre a partir do momento que entra o ar no motor, a partir do momento que ele sai. Então, a gente tem o sistema de escape, basicamente, né? O sistema de resfriamento do motor, que é todo o radiador, as galerias e tal, o fluido. A admissão, e essa parte da elétrica, que seria a PANDU, onde seria administrado os sensores, né? A admissão ela vai ter a entrada do ar por ela, e na admissão tem um fator importante, porque ela é regulamentada. Então, existe uma restrição de regulamento na fórmula SAI dela, que as equipes têm que tomar cuidado, que é uma restrição de ter um restritor, que chega a ser redundante, né? Mas explicar brevemente o restritor, você está impedindo a passagem de ar. Então, a SAI, de certa forma, quer impedir que a gente tenha tanto ar lá dentro quanto a gente poderia ter, mas não porque eles querem, a gente diminuir o motor, não, mas a competição leva a gente a pensar de outras formas. Por exemplo, eu vou diminuir a passagem de ar, mas como que eu compenso isso? Entrando num papo mais de engenharia, claro, a gente, na equipe, usa um tubo de Bernoulli, que a gente está diminuindo a área transversal, ganhando velocidade de ar. Então, de certa forma, gera uma compensação. A admissão é basicamente isso. A grosso modo, ela vai pegar o ar e jogar ele dentro do motor. E eu gostaria de complementar dessa fala do Luan, é que o que é muito interessante é essa questão do restritor, que faz com que as equipes elas acabam tendo que pensar bastante e projetar muita coisa, porque a questão do restritor ela te leva para um lado totalmente diferente do desenvolvimento de motores, né? Quando a gente está falando de preparação ou de qualquer motor que seja que você queira ganhar rendimento, uma das partes mais importantes é você conseguir beneficiar essa entrada de ar, porque tudo que você vai projetar em relação a cabeçote, em relação à sua admissão, em relação ao seu escape, tudo que tem a ver com esse viés da preparação, uma das coisas mais importantes é o fluxo de ar. Então, a partir do momento que você restringe esse fluxo de ar, você tem que mudar toda a geometria do motor, você tem que redesenhar e repensar todos os seus componentes, caso você queira ganhar não mais eficiência do que esse motor original, e sim mais eficiência do que uma outra equipe que talvez não soube desenvolver tão bem os seus componentes para conversar com essa restrição de ar, né? Esse complemento do Luanzinho e do Bernardo
é muito bom de se falar, justamente porque tem o coeficiente de segurança, né, da SAI de, às vezes, tentar não deixar você extrapolar na potência do motor e, ao mesmo tempo, nivelar as equipes, né, igual o Bernardo até comentou, porque senão, às vezes, era muito fácil uma equipe ter muito dinheiro simplesmente sobressair, sabe? Outra restrição que fala muito, né, com o nosso restritor de ar é a restrição justamente da cilindrada do motor. Se eu não me engano, é de 700 cilindradas do limite. O nosso tem 600. Então, assim, cilindrada é basicamente quanto de ar você consegue colocar dentro do cilindro. Quanto mais ar você bota, mais potência você consegue tirar desse motor. Então, tipo assim, são duas restrições de ar, sabe? Tipo, limitando mesmo a potência que pode chegar com determinado motor. Então, igual o Bernardo e o Luan falaram, né? Você tem que pensar muito mais para você tirar ganho desse motor. Nossa, pessoal, e que explicação que vocês fizeram. Eu acredito que ficou muito bem claro, assim, sobre os componentes que vocês atuam, os objetivos, assim, deles, a questão, assim, geral da área. Eu achei interessante que vocês chegaram a comentar sobre essa questão da fórmula SAI. E, tipo assim, a fórmula SAI, o pessoal que está acompanhando nossos vídeos já vem falando isso aqui em outros conteúdos, que ela é uma competição de fórmula destinada para que os estudantes de engenharia e tal possam se englobar mais nessa área assim, de construir um carro, de projetar um carro e de competir com esse carro. Claro que a forma de competir é diferente, por exemplo, da Fórmula 1. Isso a gente não pode negar, até porque a gente entra em questão de projeto, assim, para poder explicar isso eventualmente. E assim, só que tem alguns pontos que são comuns, sabe? E tipo assim, pesquisando aqui um pouco sobre a questão assim dos motores, do powertrain, os meninos podem me corrigir se eu estiver enganado, mais uma vez, com relação a isso. Só que, assim, existe um consenso que os motores que são usados nessas competições de Fórmula são exclusivamente de ciclo Otto. Se eu tiver até falado errado, vocês me corrijam aí, porque é uma palavra difícil, assim. Só que, tipo assim, existe algum tipo de requisição específica que levou a chegar nesse consenso? Existe algum tipo de observação que fizeram para que pudessem definir isso como uma regra, podemos dizer assim? Basicamente, vou só dar uma contextualizada da diferença dos dois ciclos. Você citou de combustão interna, né, o ciclo Otto e do ciclo diesel. Cara, basicamente o que acontece é que no ciclo Otto você tem a admissão, durante a admissão você tem a mistura de ar e combustível logo na admissão. E ela é feita a partir de central elétrica, tipo assim, vamos por gasolina e etanol, os dois combustíveis muito famosos, né, e tal. Isso tem uma taxa de compressão, que é a famosa octanagem. Então você consegue meio que comprimir ela, apertar ela até certo ponto, e se você passar desse ponto, você vai causar a autoignição dela, então ela vai se autodestruir. Já no ciclo diesel, o que acontece é que na admissão você tem só a entrada de ar. Então, tipo assim, se você só tem ar lá dentro, você consegue comprimir muito esse ar. Então, a taxa de compressão do ciclo diesel, do motor do ciclo diesel, ela é mais alta, bem mais alta. E quanto mais você diminui o volume e aumenta a temperatura lá dentro, você está aumentando junto a pressão, então esquenta muito, né? E aí, como o ar não tem uma taxa de compressão de um perigo assim de, tipo, sei lá, como a gasolina eu falei, da autoignição dela, né, da autoexplosão dela. Então, o que acontece é que você vai comprimir muito ar no ciclo diesel e tacar, tipo, um sprayzinho de diesel. E aí, esse sprayzinho de diesel, com a temperatura altíssima que está lá dentro, vai dar o power store que ele precisa para justamente explodir lá dentro. Então, você pode imaginar que como você comprime muito mais o ar, você tem uma explosão muito mais forte. Você tem uma explosão muito mais forte, você precisa de equipamentos mais robustos para aguentarem essa pressão, tá ligado? Esse stroke. O jogo da biela descendo e girando vira breaking, porque é muito mais forte. Então, se os componentes eles forem, tipo lá, um pouco menores ou menos robustos, seu motor vai quebrar. O que acontece no ciclo diesel, tipo, são motores maiores, mais pesados, mais robustos. Tanto é que são usados em máquinas agrícolas, tipo assim. Então,
é meio que inviável você colocar um motor. Quando você escolhe o motor na SAI, você meio que leva em consideração o peso também, sabe? Então, você vai escolher um motor que ele é muito mais pesado, tipo, vai tirar uma potência, mas ele é muito mais pesado. Ou você vai pegar um intermediário ali de peso que consegue, em tal rotação, chegar naquela, perto daquela potência, sabe? Então, é mais ou menos por esse caminho, sabe? Na SAI também não se tem só competições aqui no Brasil e no mundo de carros a combustão, existe a competição dos carros elétricos, que não é tão famosa no Brasil, não é tão forte, devido a aí seus gastos, pois é muito caro você comprar um motor elétrico hoje no Brasil, é um dispêndio financeiro gigante, é um investimento talvez até muito maior do que para um carro de combustão, pois os motores são mais acessíveis, em sua maioria eles vêm de moto, então acaba que a gente consegue entrar na competição com um financiamento menor. E é por isso que é um pouco mais famosa só. Mas existe a competição de carros elétricos também, muito forte na Europa. Projeto sempre acontece muito imprevisto, né? Na hora de projeto, não, na hora de fabricação. Porque a gente projeta, mas acaba que tem condições de contorno que a gente não consegue determinar. E aí é a hora que entra o grande artifício da mecânica brasileira, inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. Popularmente conhecido como gambiarra, que é o que acontece aí em 95% das equipes. Cara, É eu um evitei furo que você. comentar isso, mas você falou, então lavo minhas mãos. Cara, é inevitável, é inevitável. Ainda bem, ainda mais quando a gente é uma equipe que não tem muita grana, depende muito de patrocinador, e às vezes a gente não consegue fazer no patrocinador e tem que fazer no nosso jeito. E aí é uma solda que você faz ali, sem ter muito conhecimento, é um parafuso que você precisava de uma bancada, mas você pega uma trena, não vai ter. Uma trena não, pô. Você pega ali uma furadeira e vai furando e jogando um pouquinho de água para esfriando. Sempre tem, acho que é impossível, acho que todo projeto tem. Porque quando você está projetando, você tem um controle matemático, principalmente, de posições de coisas. Esse daqui vai ficar tantos metros dali, esse daqui vai ficar tantos milímetros dali. Só que quando você está lá na hora, furando, às vezes nem sempre o furo vai sair certo, vai dar uma curvadinha, vai ser um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. E é onde entra aquela maldade ali da prática. E aí eu ressalto muito a importância de um projeto de extensão para isso. Porque a gente está lá na faculdade, tudo que a gente está fazendo é em ambiente hipercontrolado, laboratório, ambiente hipercontrolado, até termicamente controlado. E aí dentro de uma oficina, 40 graus ali, velho, você com a furadeira o dia inteiro com fome, as coisas começam a um pouco do controle. Aí acho que o Fabinho vai conseguir falar até mais que eu agora, porque eu não tive na equipe durante a parte de fabricação, infelizmente por causa da pandemia. Eu me afastei antes de chegar na fabricação, participei mais do projeto. Mas o Fabinho aí que tá vindo aí de muitas noites na oficina, com certeza tem algumas histórias bem melhores. Eu faço das palavras do Luan as minhas, né? Eu e o Bernardo, a gente tem ido bastante na oficina esses últimos tempos. O Bernardo até acabou trazendo um pouco o projeto trainee, de tanto que ele estava lá na oficina, ajudando nós a ligar o motor. E, cara, é exatamente isso. Tipo assim, até na teoria dá errado. Tipo, sempre dá para melhorar o projeto, né? Otimizar e tudo mais. Por exemplo, nosso projeto de escape, a gente tinha feito referente a uma bibliografia de um livro e a gente descobriu que ela empiricamente não era melhor. Então a gente reprojetou ela usando outro livro. E aí, depois de reprojetar, teve aquela interferência que eu falei das, às vezes, as áreas não se comunicarem tanto. A gente refez de novo o projeto, porque estava dando, batendo, sabe? Então, assim, até na teoria dá errado. Agora você imagina na prática, né? Esse exemplo que o Luan citou sobre tá furando, tacar água usando como fluido de corte, não existe, sabe? Então, inclusive foi recentemente que aconteceu. Nossa broca, ao invés de de furar, ela começou a ser consumida, porque o material ela foi destemperada, então o material era mais, começou, tipo assim, ela não furava mais. Então, tem coisas assim imprevistas que a gente nem se liga na hora e tá fazendo ali, dá errado. O furo, por exemplo, fazer o dimensionamento. Você pega na borda da fixação, fala, tem que ter tanto. Você bota o paquímetro lá, faz os máximos de medição de pontos que você conseguir, e, tipo assim, claramente não vai ser perfeito, né? Você tenta sempre deixar mais perto do projeto possível.
mas vai ter um furinho um pouco deslocado para um lado, algum, sei lá, 2 milímetros. Então, tipo assim, a gente tem erro sempre. Quando é erro muito grande, aí foda, né? Mas, assim, erros dentro de uma tolerância, que é uma coisa muito importante quando você está projetando, você botar uma tolerância de erro, porque vai dar errado na fabricação real, ainda mais quando é aluno fazendo, sabe? A gente não está nem pagando para a empresa fazer. Teria erro de fabricação, parecendo um pouco mais preciso, né? Então, todo esse tipo de variável atua muito, atua muito. Uma das coisas que eu também acredito ser que cria bastante dificuldade dentro da nossa área, acredito que de todas as áreas, são o tanto de coisas que você precisa englobar de conhecimento para você fazer tudo dar certo, para você poder propor alguma melhoria. Por exemplo, dentro do Powertrain, você tem que estudar sobre otimização no fluxo do escapamento, depois vir para a área da construção desse escapamento, que já é outro conhecimento, assim como na admissão. Outro ponto muito importante é a questão do acerto da injeção, que tem profissionais que têm anos de estudo, trabalham exclusivamente com isso, hoje em dia no mercado, que é o acerto de injeção programadas, e essas pessoas elas têm que ter anos de estudo e desenvolvimento para poder fazer um acerto bom em um carro, né? Então, assim, quando você passa isso para a mão de alunos, são muitas áreas que tem que se desenvolver o conhecimento, tanto na prática quanto na teoria, para que o projeto dê certo, para que você consiga propor uma melhoria que realmente vai ser uma melhoria de projeto e não algo que vai só piorar o projeto ou que for mal estudado, alguma coisa assim. E outro ponto muito importante, eu acho que é com relação aos preços, né? Porque por a gente trabalhar com um motor de uma potência específica muito alta, por exemplo, dando um exemplo aqui, um carro de 1.000 cilindradas hoje em dia, né, que é o famoso 1.0, atual, moderno e super tecnológico, costuma produzir no motor aspirado em 1.000 cilindradas 70 cavalos, nos casos mais extremos até 80 cavalos. O nosso motor da Hornet, sem as restrições, né, de admissão, nosso motor da Hornet, com apenas 600 cilindradas, ele produz 102 cavalos. Então, como há de se imaginar, são peças dentro de um motor original com uma performance muito grande. A partir do momento que você fala de performance grande, o custo ele também é muito alto. Então, acaba que é um motor muito delicado de se trabalhar e um motor muito caro de se trabalhar. Que é justamente, como eu comentei, né, a gente teve que trocar o nosso projeto de escapamento por estar entrando em conflito com alguns componentes, né, da suspensão. E isso gerou, quando a gente mudou o local dele, gerou um outro problema, né? O escape está saindo os gases, foram queimados, né? Então, as temperaturas lá são altíssimas, né? Então, acabou que a posição que ele estava meio que superaquecendo os componentes da aero. Então, a gente estava procurando uma alternativa para conseguir meio que isolar esse calor, sabe? Uma alternativa seria manta térmica. Porém, o regulamento não permite isso, sabe? Até o Bernardo deu a ideia do aerofluido, né? Como que é o nome? Aerogel. Aerogel. Queria, né, fazer meio que essa função de isolar esse calor sendo emanado. Então, você está certo nessa colocação de que a gente tem a noção, né, que vai esquentar, ficar quente lá, mas às vezes não sabe. Será que vai prejudicar tal componente e tal? Até mesmo a vibração do motor, quando a gente estava trabalhando sobre o suporte, ia ser uma parte fixada no chassi, né? E outra, a gente até considerou por um momento fixar outra parte no motor, só que vibra muito. Então ele ia quebrar, sabe? Então são coisas que às vezes você não leva em consideração, mas que quando você vai parar a pensar, fala, putz, isso aqui é importante, sabe? Você às vezes deixa para depois. Falou sobre a diferença de materiais, acontece realmente, tipo, assim, não acontece de dar problema, mas caso você não olhe, vai dar problema. Na equipe a gente, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, sobre
Vamos supor, a gente vai cortar um material, a gente usa com as esmerilhadeira, a gente usa um disco próprio, sabe? Vamos supor, inox. E disco de corda geralmente é bem barato. Então tem vários, para vários tipos de materiais, sabe? Então isso é uma coisa muito importante, você citou. Sendo broca, disco de corte, qualquer coisa. Todos os componentes eles vão estar dentro do chassi, né? A gaiola e tal. Então, assim, dependendo de como ele é feito, que já é seguindo o regulamento da estrutura, vai afetar no posicionamento dos nossos componentes, que também estão sendo limitados, né, pelo regulamento. Por exemplo, te dar um exemplo. Nosso tanque de combustível, ele vai ter um tubo, né, tem um tubo saindo dele, onde ele vai ser preenchido com combustível, né, saindo. Só que ele tem uma limitação de inclinação, tipo, ele não pode ser 90 graus e não pode ser, tipo assim, ele tem que ser minimamente de 30 graus. Então, vamos supor que se fosse, tipo, projetei para 40 graus, só que aí você vai, porque, tipo, não batia em um tubo. Se fosse em 30 graus, ia bater no tubo. Então, esse guia que você falou do regulamento vai ajudar a gente a realmente, conforme for construindo o projeto, uma coisa que a gente sempre tenta fazer, não fazer o projeto depois olhar o regulamento, sabe? Enquanto faz o projeto, olha o regulamento. Porque senão você vai projetar, tipo, várias vezes, às vezes até a mesma coisa, de maneira errada, sabe? Então, é exatamente o que você falou, é um guia para fazer os projetos. Pelo menos eu sempre vi todas as limitações da SAI como motivação. Porque fazer o projeto seguindo um padrão ali que todo mundo faz, a gente sabe que assim dá certo. É bacana, mas quando eles te dão uma coisa que é fora da caixinha, por exemplo, eu fiquei muito mais com a restrição, junto com o Tanus, claro, e eu tenho conhecimento um pouquinho maior sobre ela do que os outros componentes. Então, quando você tem essa limitação do restritor, você tem que pensar, nossa, o que que a gente vai fazer aqui agora que a gente vai melhorar isso? E aí você começa a ver bibliografia e ver que nem tanta gente pensou nisso, e se você tem que trazer essa solução, para mim sempre foi incrível. Isso, a SAI ela ainda nos guia de outra forma, né? Porque além daquilo que está explicitamente falado no regulamento, que a gente precisa seguir como algo quase que decisório para ver se o nosso carro vai ser aprovado para correr ou não, como o Fábio falou sobre a angulação do tanque e tudo mais, eu acho que outra coisa que a SAI nos guia muito é sobre a qualidade dessa construção e como a gente usou a engenharia a nosso benefício, porque não é só assim, se o tubo ele é feito para ser construído a tantos graus, que ele vai estar numa posição aleatória. A gente ainda precisa demonstrar para os juízes o porquê que a gente fez aquilo, a qualidade do nosso projeto e como que a gente pôde usar a engenharia dentro disso. Então, a gente não fica nem só limitado por esses parâmetros claros do regulamento, e sim também por tudo aquilo que a gente tem que construir para atender essa qualidade, para o juiz olhar e falar, putz, os caras realmente tiveram um insight aqui que foi muito interessante. E isso também é uma coisa que vale muita nota, sabe? Não é só você seguir o regulamento e que o carro ele já é garantido de um 10, vamos dizer assim. Na verdade, o seguir o regulamento é o básico, né? Vocês estão dando um ponto interessante que eu fiquei até com dúvida. Tipo assim, com relação a essas escolhas, assim, isso está até fora do roteiro, se não quiser responder, não tem problema não. Com relação a essas escolhas assim, que vocês têm assim, durante o projeto, a fabricação, tem que se justificar de alguma forma esse tipo de escolha para o pessoal lá da SAI? Tem sim, tem sim. Tipo assim, por exemplo, o escape, o melhor para ele, na verdade, seria um inox, o material, né? Seria um aço inox, a Easy 304L, que é caro e difícil de achar. Mas, tipo assim, por que ele é inox? Porque ele tem uma difusão de calor, uma concentração de calor dentro dele muito grande. Então, isso é muito bom, sabe? Você não ter perda de calor ali. Mas é caro. Então, tipo assim, vamos supor, a gente leva lá, o juiz fala, que material que é esse? A gente fala, é um aço, sei lá, 1020. Aí ela fala, por que você não usou um inox? Aí você tem que justificar, ou vai ser por custeio, ou vai ser por algum outro tipo de restrição que você teve no momento da equipe, sabe? Então,
tudo que você faz, você tem que meio que tá fazendo uma justificativa, tem que ter um motivo que você tá fazendo aquilo, sabe? Que você fez assim, não fez assim. Às vezes até, vamos supor, são duas coisas que não faz diferença, mas fala tipo assim, por que você não fez do outro jeito? Você tem que saber justificar pro cara falar assim, pô, o cara sabe o que tá fazendo, só não mandou ali ele. Então, tipo, igual o Bernardo falou, o máximo de justificativo que você tiver, o diálogo, explicar o porquê que foi feito isso, maior sua garantia de ponto, de o cara falar, não, cara, meus meninos entendem e tal, se esforçaram para aprender o projeto, tá ligado? Então tudo isso conta bastante. A integração, assim, não posso falar por outras áreas, né? Mas o powertrain desde que eu entrei sempre foi muito boa, sabe? A galera sempre foi muito acolhedora, sempre te fez ter um sentimento muito grande de pertencimento, sabe? Então, o seu projeto trainee, como vai ser desenvolvido o seu trabalho dentro da equipe, varia muito com o seu conhecimento que você está entrando, né? E também com o que você gosta mais de trabalhar, sabe? E o que a área está precisando no momento. Então, assim, por exemplo, quando eu entrei, eu não sabia muita coisa. Então, o meu projeto foi mais introdutório para eu pesquisar e ir aprendendo, aprofundando conhecimento, sabe? O Bernardo já entrou com conhecimento, então o projeto de treino dele foi designado mais voltado a simulações, sabe? Que é um pouco mais complexo. Então, e nisso, todo mundo sempre dando bastante suporte. Uma coisa que eu gosto muito do Power Training é que a gente sempre faz um grupo de estudo, que é cada semana a gente tem reuniões semanais, né? Então, a gente faz um grupo de estudo de uma certa bibliografia que a gente gosta de usar, que é, assim, a que a gente tem hoje, a gente, tipo, de conhecer a melhor mesmo. Então, a gente pega um tema, faz uma explicação e depois a gente dá uma discutida sobre isso, sabe? Isso é muito legal para a gente trocar uma ideia sobre o assunto, aprender e ainda ficar mais próximo, né, os membros, conversar e tudo mais. E outro tipo de integração que a gente faz bastante é, tipo assim, partes de descontração, sabe? Não muito focado em trabalho, em obrigação. Jogar, sabe? Porque quando você joga, você tá ali de boa com seu amigo, e se você tá trabalhando com seu amigo dentro da sua área, cara, o trabalho fica muito mais fácil, porque flui muito mais tranquilamente. Então, o Parten sempre teve essa integração forte, assim, entre os membros, essa amizade, sabe? Para mim, Eu gosto a bastante disso, integração com a equipe, cara, ela foi muito massa, porque desde o primeiro dia que eu entrei, os meninos eles fizeram questão de sempre me deixar a par de todos os assuntos, independente se é a minha primeira reunião, sempre me deram espaço para falar. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, na minha primeira reunião já pediram para eu propor uma possível melhoria para um dos nossos sistemas, então desde o começo, realmente instigando bastante essa parte de ir atrás do conhecimento, de poder estar fazendo uma comunicação com eles e que se algo for proposto por todos os membros é ouvido. Então, assim, eu me senti muito incluído nessa parte. Gostei muito da questão da parte da amizade com os meninos também, sabe? Que é ótimo, porque muitas vezes o momento de construção ele é um momento que às vezes estressa, né? Porque a gente está lá várias horas, até porque não é muito fácil para a oficina, né? Então acaba que quando a gente vai para a oficina é um dia que às vezes a gente passa 9, 10 horas dentro da oficina, então você fica sujo, cansado, com fome. Então acho que essa parte da amizade ela é muito importante para deixar esse ambiente mais descontraído. E também gostei muito da liberdade que os meninos me deram dentro da área, até como trainee, de alguns dias poder ir até na oficina em dia que outros membros não puderam estar presentes e tudo mais, assim. Então, achei muito legal isso daí, né? Porque geralmente, quando você é trainee, as coisas costumam ser um pouco mais burocráticas, ou alguma coisa assim, e tem que ser, né, por formas de segurança e tudo mais, mas que achei muito legal essa interação que eu tive com os meninos da área. Realmente, todo mundo muito firmeza. Mas uma coisa que é importante falar é para pessoas de começo de curso, primeiro, segundo período,
que às vezes pode olhar a gente falando aqui, pô, os caras estão falando de ciclo Otto, motor elétrico, o Fábio falou ali de uns termos de engenharia e tudo mais, e pode ficar perdido, né? Falar, nossa, não vou participar, eu não sei nada disso. Mas essa preocupação de conhecimento, essa preocupação trainee equipe, e especificamente trainee área, sempre foi uma preocupação muito grande para a gente do Powertrain, com esses meninos que vêm dos primeiros períodos do curso. Eu entrei na equipe no primeiro período e assim foram muitos motivos, mas logo depois do meu projeto trainee eu já virei gerente. Então, eu era um gerente que não sabia nada de engenharia, não sabia nada de Powertrain, e a gente teve que começar a construir esse conhecimento e fazer uma base sólida de estudos para o Powertrain para que pudesse ser alicerce dos meninos que vêm do começo do curso. Então, hoje, se você quer entrar na equipe, se você está no comecinho da faculdade aí, talvez você está na sua segunda semana de faculdade, não te falaram ainda nem que é derivada direito. Cara, eu falaria para tu não se assustar, não. E se inscrever e vir fazer. Porque a gente tem muito material de estudo. O Fábio foi aí a nossa cobaia no começo do projeto, foi o primeiro trainee que eu tive. Então, eu meio que aprendi o que era ser gerente ali com o Fábio. E depois a gente teve outros e o legado continuou com o Fábio. E agora a gente vê refletindo no Bernardo, que tem um desenvolvimento muito bacana dentro da área. Então, todos esses grupos de estudos, essa iniciativa que o Fábio teve também, de manter os grupos de estudo, de ter esse preparo das coisas, é incrível. E eu diria para o pessoal não ter medo. Medo nenhum de entrar na equipe. Que não só o Powertrain, mas todas as áreas têm essa base de estudo aí. E é realmente incrível. Então, igual ele falou, às vezes está lá no primeiro período, nunca viu uma derivada, uma integral assim. Vocês são totalmente bem-vindos, as portas estão abertas para que vocês possam entrar, possam conhecer, possam se aventurar aí pela área, que com certeza, além de ser um projeto de extensão da UFO, né, vai agregar muito, não só para a sua formação acadêmica, tanto assim para a sua vida profissional. Chegar lá com um diferencial, chegar lá com uma experiência. Então é isso, pessoal. Não sei se os meninos têm algo a mais a comentar, mas só fazer meus agradecimentos a ele. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Obrigado demais ter participado assim, dessa entrevista. Acredito que ela foi produtiva, explicativa. E se vocês tiverem alguma coisa a comentar. Eu só agradecer o convite. Foi muito bom esse bate-papo, muito legal trocar essa ideia, porque às vezes acaba que a gente conversa ali só na área, entre a gente, assim, é muito legal ter alguém de fora dando essas ideias novas, né, essa troca de ideias, esses insights, porque é muito bom trocar essa ideia, ainda mais falar com a galera como meio para vir para o racing, para não ter medo, igual o Luan falou, muito importante isso. Cara, conhecimento você vai adquirir conforme sua graduação e dentro da equipe. Tipo assim, ninguém nasce sabendo nada, ninguém vai. Tipo assim, você tá dentro da equipe para aprender e depois você vai colocar em prática o conhecimento que você aprendeu, sabe? Não tem que chegar sabendo. Então, só bem, manda bala. Todo mundo muito gente boa aqui. Eu agradecer imensamente ao convite do Guilhermão, do Fabião, para estar aqui hoje. Mesmo aí já tendo saído da equipe. Mas é aquilo, eu acho que uma vez que você entra num projeto de extensão, se identifica com o projeto, você acaba tomando ali o projeto para si. Eu vou falar que eu sou full racing até morrer. E não tem outra, não. Sempre à disposição aí para vocês, porque precisarem. Obrigadão, pessoal. Queria agradecer também a oportunidade do papo, que é um papo sempre muito bom, que sempre gera muito conhecimento aí para todos, para quem está ouvindo, para quem está falando aqui. Então, como trainee, eu achei muito produtivo e queria agradecer aos meninos de também poder me dar a oportunidade de vir aqui com eles para poder bater esse papo com vocês. Obrigadão aí para todo mundo. É isso, pessoal. Você que assistiu conosco. Até a próxima.